Mãos e Mentes de volta, conversando com o diretor-presidente da FEPAM, Nilvo Silva. A gente falou sobre areia, falamos sobre monitoramento do ar e agora vamos falar um pouquinho de esgoto, de água, né, para fechar a nossa agenda. Tem uma obra em Porto Alegre, investimento de 140 milhões de reais, a usina de reciclagem, a estação de tratamento de esgotos da Serraria, na zona sul da capital, que está pronta para funcionar. Mas não funciona, porque não tem licença da FEPAM. Desde março está pronta para funcionar. Sim. Tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas, na verdade. Mas a primeira coisa é dizer que, evidentemente, essa é uma iniciativa que tem um apoio da FEPAM. Né? Se há uma instituição no Rio Grande do Sul que quer ver esgotos tratados aqui no Estado, é a Fundação de Meio Ambiente. Né? Porém... A segunda questão é que a obra está autorizada pela FEPAM. O problema é que a obra foi executada em desacordo com o que havia sido autorizado. Mexeram no projeto. Eu não consigo entender os motivos e o que levou a esse impasse, porque nem aqui no Brasil eu estava. O fato é que agora temos uma situação que precisamos resolver. Então, o DEMAI está completamente autorizado pela FEPAM a fazer esse empreendimento. Né? Agora tem uma discussão sobre onde despejar. O emissário. Que a gente pode, é o cano. É o duto. Mas não é o cano. Isso tem um sentido, né? Que é qual a melhor localização para se despejar os esgotos tratados, que mesmo tratados ainda representam uma carga de poluição grande, porque o volume de esgoto tratado é muito grande. Né? Então, já em 2008, quando a FEPAM autorizou a obra, a FEPAM colocou como um item técnico em acordo com o DEMAI, né? A tubulação que levasse até o canal de navegação. 2,6 km da margem. Mas a importância disso nem é o tamanho do cano. Né? Onde ele vai dar. Que leve ao canal de navegação, onde a capacidade do rio de dispersar os poluentes, mesmo tratados, né, é maior. Né? Eu não sei explicar os motivos, isso não foi feito e agora nós temos um impasse. Então, quando eu cheguei aqui já no começo de junho, o Ministério Público Estadual já vinha acompanhando esse impasse. Né? A disposição da FEPAM é de buscar uma solução para ver os esgotos tratados no maior curto prazo de tempo possível, porque é de interesse da FEPAM e de todos nós, ver esses esgotos tratados, mas é preciso achar uma solução técnica, não é o canetaço, a caneta do presidente ou a caneta de secretário. É uma solução técnica, é isso que a gente está tentando buscar. Então, me parece que isso já vem sendo discutido com o Ministério Público Estadual e a alternativa certamente vai ser alguma coisa intermediária que dê tempo demais de construção da tubulação até o canal de navegação, com certo monitoramento, com redução da emissão, mas isso está sendo discutido hoje. Né? O que a FEPAM espera, evidentemente, é que haja uma solução no prazo mais curto possível. Sem querer fazer papel de porta-voz de nenhum dos lados, que na verdade é o mesmo lado, todos querem a mesma coisa, tanto a FEPAM quanto o DEMAI, enfim. Mas o que se alega, né, do ponto de vista do DEMAI, é que se conseguiu uma redução de custos na obra, na etapa inicial, então, decidiu-se agregar mais uma etapa no tratamento, que é a etapa terciária no tratamento. Com isso, o que sobra desse tratamento tem um impacto muito menor. Logo, não precisa ser despejado tão mais longe da margem. Já que vai ser mais tratado, esse esgoto tratado vai ser mais limpo, ele não precisa ir para tão longe. Se ele for colocado mais perto, o impacto dele não será muito grande. Na conversa isso funciona. É um argumento bom, funciona. É uma beleza. O problema é que na técnica não há nenhum estudo de fato substantivo que demonstre isso. Esse é o problema. O impacto. E essa discussão é técnica. Sim. Senão vira um jogo de futebol. Eu tenho a minha opinião, mas isso aí nós estamos tratando de uma iniciativa muito importante. O DEMAI modificou o projeto, está causando um impasse que atrasa as obras. A FEPAM quer ver o funcionamento da estação no prazo mais curto possível e está trabalhando tecnicamente. Nós não podemos fazer mais do que isso. O ideal é que não se tivesse deixado a questão chegar nesse ponto. Né? Então, me parece que houve uma condução ruim de lado a lado nesse caso. E agora nós precisamos resolver. Né? Então, e é o que nós estamos fazendo. Vamos trabalhar para resolver junto com o Ministério Público Estadual. Né? Mas é preciso que haja uma solução técnica. Vamos cruzar o Atlântico, não? Vamos. Muita água. Muita água. Muito mar, tanto mar, tanto mar. Um pouquinho dessa sua experiência, que deve ser tão rica, tão interessante, até brincavas no intervalo que trabalhou em prefeitura, em governo do Estado, governo federal e na ONU. Só falta a NASA agora para trabalhar na Lua, porque todas as esferas possíveis e impossíveis já foram percorridas. Mas tem uma experiência muito interessante via ONU na África. Sim. Conta um pouquinho para a gente.
Quando eu saí da FEPAM em 2002, eu fui trabalhar com a ministra Marina em Brasília, no IBAMA. E depois de quase 3 anos... Não era ICMBio ainda, era IBAMA. Não, IBAMA mesmo. Eu era diretor de licenciamento federal. Aí as usinas eram maiores, as hidrelétricas eram maiores. As broncas maiores. E então eu me candidatei a uma vaga nas Nações Unidas, fui aceito. O Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, o PNUMA, a sede mundial do programa fica em Nairobi, no Quênia. São 2 sedes. A sede do Quênia, de Nairobi, é a única sede no que eles chamavam de terceiro mundo à época, né? Em Viena, Genebra, Nova York e Nairobi. Então é um campus com quase 1.000 funcionários de nível superior, trabalhando em várias áreas, mudanças climáticas, a convenção de biodiversidade e tantas outras coisas. Com uma agenda global de meio ambiente, né? Então é uma perspectiva que todo mundo que trabalha em meio ambiente devia ter, né? Porque essa ligação entre os grandes temas globais e a ação nossa diária aqui, essa conexão não existe, né? Sim. É muito tênue. E a gente não vai conseguir buscar desenvolvimento sustentável, realinhar a economia com preocupações ambientais se a gente não levar todas essas coisas em consideração. Do ponto de vista mais pessoal, o Quênia é um país lindo, né? Essa coisa dos filmes do leão, da girafa, do elefante, isso eu vi muito de perto, né? Dos safaris. É o dia a dia lá. A costa do Quênia é muito bonita também. E a cidade, como é Nairobi? Como é uma metrópole africana? Olha, é um pouquinho mais caótica que a nossa metrópole. Ou esse pouquinho é um pocão? Transporte público é muito problemático, né? Muito ruim. A questão do sistema político e da transparência, eu diria que tem muito pouca comparação com o Brasil, a não ser no que toca à extrema pobreza, né? O Quênia é muito mais pobre, então isso como o Brasil tem essas diferenças, desigualdades muito grandes, o Quênia também tem, né? Isso são coisas parecidas. Mas a cidade é estruturada, quer dizer, ela tem estrutura de cultura, cinema, teatro... Tem, muito menos do que aqui. Mas tem shopping center, tem o modelo ocidental de... É uma ex-colônia inglesa, então se dirige do outro lado. Poucas sinaleiras, muito mais os roundabouts, como é que a gente chama aqui? As rotatórias. Tudo rotatória, só que rotatória num volume de trânsito absurdo, então as rotatórias... E a preferência de quem chega primeiro, não é de quem não tem muita lógica assim, ó. Quem indica primeiro vai... O trânsito no Quênia, ele é mais desregrado, né? Mas aqui a gente tem um volume de tráfego muito maior. Quer dizer, aqui voltaste é mais se perigoso sentindo aqui. Na Suíça, para o Brasil, né? Eu fiz uma escala na Dinamarca. Ah, não, então aí estragou tudo. Que é o extremo... Estragou tudo. Que é o extremo oposto, né? Aí o Brasil voltou para o lugar dele. Então eu voltei para cá agora. Aqui as coisas são muito mais... apesar das coisas serem comparadas com a Dinamarca, por exemplo, que é um país absolutamente organizado, o serviço público chega a ser tedioso de tão organizado. O serviço público não tem fila, o banco não tem fila, não existe fila, quase para nada na Dinamarca, né? Tudo funciona bem, o sistema público de saúde é público. Mas também te levam mais de 50% de imposto, né? Mas essa é a questão. Mas é devolvido. Mas é que existe uma certa... essa coisa civilizada que é a Dinamarca, a base dela é, de fato, o pagamento de impostos. E há um acordo social de que sem imposto não é possível ter isso. Mas percebe-se o retorno, né? O retorno está ali. Paga-se mais da metade do que se ganha, vai para o governo, mas o governo devolve. Educação, saúde, segurança, bem-estar. Um dos países com o menor nível de corrupção no mundo, né? A Finlândia, aquela perto também, um pouquinho mais para... E proporcionalmente são alguns maiores estados do mundo, pelo menos em termos de PIB, né? De gestão de PIB, são os estados gigantescos, né? Porque 50% do que se ganha vai para o estado, imagina o tamanho que não tem esse estado. 40% dos trabalhadores no país são trabalhadores do serviço público. Olha só. E o serviço público é de altíssima Mas isso qualidade. É possível em países de pequeno território e pequena população, né? Esse modelo muito difícil tentar transferir para um país com tantas diferenças regionais, com climas diferentes, com distâncias tão grandes. Ou não? Essa é uma discussão grande agora. Eu sou absolutamente favorável ao estado de bem-estar social. Acho que é a única, do meu ponto de vista, é a única maneira de nós realmente termos uma sociedade mais igual, né, em que as pessoas, de fato, tenham direito à saúde, à educação, né?
E aí não tem jeito, é preciso pagar imposto para ter essas coisas. Não tem de onde sair. Precisa pagar imposto e precisa abolir a corrupção. Precisa ter transparência. Tem esse duto transparência, evidentemente. Gastar bem o recurso público, né? É uma satisfação que nós precisamos, evidentemente, dar ao cidadão. Prestar um serviço de qualidade, bem feito. É o caso da FEPAM. Tem que melhorar, tem que fazer isso, tem que ser mais transparente, né, nas suas decisões. Rápido intervalo? Sim. Daqui a pouco a gente volta.